Gente, muita gente... Dom Rossi Keller fez, assim como fez para Monsenhor Jonas, fez também uma oração pedindo intercessão de Bento XVI. Eu acho que diferente do Monsenhor Jonas, o processo aqui deve aparecer mais rápido. Sim. Bem mais rápido. Cara, será? Eu acho que sim, cara. Eu, infelizmente, tenho as minhas dúvidas. Posso dizer? Eu acho que eles vão competir. Sério? Sério, eu vou dar uma ideia. Porque, primeiro, o caso do Bento XVI, você tem toda uma estrutura ao redor dele, de pessoas que estudam a obra dele, de amigos próximos, de conterrâneos, ou mesmo de pessoas dentro do Vaticano. Na missa lá tinha faixa, Santo Súbito. Eu vi, e tal, cara. Né? Eu vi alguns vídeos também de algumas pessoas que estavam lá no local e houve o grito do pessoal eu pedindo. também vi. Então, isso daí, se ele fosse ortodoxo, já era santificado ali na hora, inclusive. Já deixo aqui é sério. A partir dali, o pessoal já ia venerar ele. O que acontece? Então, ele tem uma estrutura, né, e a gente sabe que o processo de canonização, atualmente, ele precisa de uma estrutura para que seja levado adiante. Bento XVI já tem biografias. Ele é tema de doutorado. Enfim. A obra dele, né? Tudo bem. Mas ele é o tema do doutorado. A grande questão aí, no caso, é você ter uma boa biografia sobre ele. Sim. E a biografia tem várias, né? que seja... Sem contar que a do Peter Sivel não saiu ainda, né? Cara, é isso que eu ia falar. O Peter Sivel poderia ser um puta de um colaborador pro processo, assim, a causa de canonização. Porque vai ser o processo, vai ser a biografia mais esperada, né? Do Bento XVI. E daí, o que vai acontecer é o seguinte, você tem toda essa estrutura já organizada, é só esperar ali alguma intercessão e pimba. Né? Você vê ali que se começa ali um culto privado e tal, etc. E a questão do tempo mínimo também, é meio exceção tirar essa questão aí também. Então, né? Mas, tipo assim, é um negócio que eu falei disso hoje com a Karine. Foi hoje que eu vi o vídeo, Eu já tô confundindo, pra você ver, o dia tá tão longo que eu achei que tinha enterrado ele ontem, velho. Hoje resolvi BO demais. E nem resolvi tudo. Coisa boa. Mas, eu tava comentando com a Karine, sabe? Porque a gente tava falando, a Karine comentou assim, falou, pô, mas... o pessoal que teve o vídeo do Santo Súbito, a gente viu, eu mostrei pra Karine e tal. Ela falou, pô, mas será que não tá muito cedo pra isso aí, né? Tipo assim, lembrando um pouquinho do Olavo, né? Acho que foi a última vez que isso aconteceu, porque no Monsenhor Jonas... Mas o caso do não Olavo foi tão assim, é né? muito específico por uma movimentação específica. É isso aí. E o que eu ia colocar? Tipo assim, foi uma movimentação específica de um nicho, de uma coisa de nicho, assim, e que foi uma coisa que foi feita, assim, num termo bem Olavete, foi uma ejaculação precoce. Eu tenho certeza que o Olavo mesmo, se ele levantasse do túmulo e falasse, puta que esse cara tem na cabeça. O que vocês estão fazendo? Mas, tipo assim, o do Bento XVI é um caso que é um pouquinho à parte. Tô aqui conversando com a Amélia, meu amigo. O que eu falei pra Karine? velho? Ele buscou a Amélia e lembrou o nome de primeira. Ela achou lá longe a mina, velho. Tadinha, velho. E lembrou de primeiro o nome. Meu sonho é encontrar com ela, você não tá entendendo. Eu já falei isso aqui outra vez. Eu e a Karine, a gente já ofereceu indulgência plenária pra ela, velho. Será que Nossa Senhora não mudou de ideia? Tipo, não pela nossa. Com certeza mais gente já pensou nisso. Né? Mas um negócio que eu falei, assim, o do Bento XVI, o que é a questão, né? Considerando que a Virgem Maria está na eternidade, junto com Deus, então todos os segundos são em ato, o mesmo momento para ela, ela já sabia, assim como Deus sabia, que todas as indulgências seriam oferecidas. Por isso ela ficará lá até o final do tempo. Ela já meio que previu, né? Teologicamente, você não ajudou ela, Ian. Mas ajudou outra pessoa, né? Ela só direcionou. Exatamente. Não é que ele não ajudou. Chegou lá. É por isso que ela chegou vai a indulgência aqui. Amélia. Era do Ian, a gente já tava esperando. Karine para Amélia. Aí só faz o checklist lá. Manda pro Joaquim. A Amélia vai ficar sem esse beijo aqui. Mas só pra concluir o raciocínio, o que eu falei pra Karine? Assim, a questão é que me vem à cabeça, é o que eu comentei com a Karine na época. Na época não, na hora, né? Isso foi agorinha. Mas que foi a questão, não lembro quem, eu não lembro se foi a Santa Teresa também, que falou assim que tinha medo que ela morresse e que as suas filhas espirituais rezassem por ela e esquecessem de rezar pra ela e ela ficasse muito tempo no purgatório. Então, tipo assim, pro Bento XVI, a partir do momento que ele morreu, todo mundo... A consequência natural não foi gritar o Santo Súbito lá quando ele morreu. Foi oferecer missas pra ele, foi fazer o sufrágio, foi fazer tudo. Teve tudo o seu tempo. Os caras do Olavo lá, né? A galera, né, que tava com o Olavo, eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, a primeira coisa foi rezar por ele, velho. É a ração natural, né? Exatamente. É a ração natural. Então, assim, ao invés de ficar, né,
essas ejaculações precoces aí, cara, vamos fazer o básico primeiro e tal. E tem uma outra questão, né? Que faz a gente repensar aí o caso, a disparidade entre eles. Nós estamos falando de um homem que viveu a sua fé profunda desde a infância. Sem, assim, vamos colocar... Sem desvios, né? Sem os grandes desvios que o Olavo teve. Né? E claro, eu acredito que ele teve um arrependimento sincero. Se você vê algumas aulas dele, você observa... E separando a pessoa também, o personagem, né? Da pessoa, né? Você vê o Olavo do Cofre, você vê as coisas que ele coloca, assim, principalmente em alguns últimos cursos, quando ele falava da igreja, você vê que ele tinha uma conversão real. Não, eu lembro, falando do Olavo, a gente desviou um pouquinho o foco, mas falando do Olavo, o texto do Rodrigo Gurgel sobre o Olavo era muito bonito. Véio. Eu valorizo muito essas pessoas que tinham contato com a pessoa, né? Dizem que dos grandes homens, né? Quanto mais próximo você é de um grande homem, menor ele será pra você, né? Porque mais você vai se decepcionar com a pessoa de ver que ela tem tantas falhas, né? E com as grandes pessoas isso muda, né? Teve várias arranca-rabo com o Olavo. Nossa, não, e com as desde grandes a época do Orkut. O Bento XVI, então, a gente trazendo aqui, pô, é um cara que, assim, eu lendo o relato do Monsenhor Fernando Ocários, eu mandei um trechinho pro K2, eu vi. ele contando algumas coisas, algumas memórias, assim, dos dois juntos, momentos que passaram juntos e tudo, que ele conheceu ainda como colaborador e tudo, pra Congregação pra Doutrina da Fé, o padre, né, o Monsenhor Fernando Ocários, grande teólogo também. Então, assim, a admiração, as histórias, as coisas simples, assim, que você vê e você fala, pô, meio que vivi com um santo, né? Exatamente. Buscando o título de um livro do João Paulo II, né? Então, assim, do Bento XVI, o que eu posso falar é que, assim, eu não tenho dúvida nenhuma da santidade dele. Embora ele não tem dúvida nenhuma de que ele não queria, que ele não fazia questão nenhuma de que isso fosse citado, né? A sua bendita humildade lhe ajudaria, né? Mas, pelo menos no meu caso... Eu tenho um caso, assim, de amor pro Bento XVI, que foi justamente o cara que foi, tipo assim, foi o Papa que eu mais acompanhei, né? Porque eu já tinha mais juízo na época que ele... Na época do pontificado dele, né? O João Paulo II sempre admirei e tudo, mas era criança, né? Mas com o Bento XVI já estava na adolescência, foi quando eu comecei a estudar, comecei a amar a igreja pelo Bento XVI. Eu também. E todo mundo pergunta, pô, o Bentinho chama Bento por causa do São Bento? Não, pelo contrário. Eu virei devoto de São Bento por ser o onomástico do Bento XVI. Então, assim, até eu conhecer o Bento XVI, eu acho que eu nem conhecia o São Bento. Se eu conhecesse São Bento, era um Bento qualquer aí. Mas a partir de conhecer o Bento XVI e ser o onomástico do São Bento e tudo... aliás, o São Bento é o onomástico do Bento XVI e assim, uma devoção tal, por ter escolhido esse nome, os outros 15 Bentos que tivemos antes, né? Então, assim, foi uma coisa, literalmente, convivendo com o Bento XVI foi uma alegria, sofremos na renúncia, mas a perda do Bento XVI foi uma coisa que a gente sentiu. E que é a diferença, né, de a gente perceber que é uma pessoa canonizável, né? A gente sentiu muito a perda do Bento XVI, apesar de prevista, de esperada, mas hoje, velho, foi uma alegria tremenda, assim, a gente não tá num clima de luto aqui, a gente tá num clima de alegria, né? Literalmente agora começa a vida do Bento XVI, né? Agora é a hora que a gente coloca, a gente inverte, assim, eu não sei quem que já citou isso aí na literatura, mas deveria ter sido, na vida do Bento XVI, o contrário. Coloca a cruzinha no dia 16 de abril, lá de 27, e coloca a estrelinha hoje, né? Hoje é que tá começando a vida dele. Né? Ele falou, eu não estou me preparando para uma despedida, estou me preparando para um encontro.